A particularidade de a gente ter marcas que são de nichos diferentes é uma coisa que dificulta bastante, porque a gente está falando de perfis de clientes diferentes, de experiência de compra diferente, de produto diferente. E eu acho que a principal dificuldade é como que eu consigo atender todos esses canais e todas essas marcas da maneira que cada um espera. Daí uma dica que eu dou, eu que já passei por 3 transições de WMS, se tu já tá vislumbrando que vai precisar disso daqui 1, 2 anos, já implementa agora. A gente fez isso e, querendo ou não, fazer transição, mudar tudo depois que tu já acostumou com uma coisa é muito chato. Então, cara, procura um sistema que vai te atender, principalmente falando de WMS, pelo menos em 5 anos ali pra frente. Hoje a Stock está aqui no E-Commerce Fórum Brasil pela 4ª vez. E a gente está bem feliz por estar participando pela 4ª vez, né? E, além disso, a gente está com uma pessoa muito especial aqui, que eu conheci lá em 2023 numa galeria, e hoje está no armazém de 10 mil metros quadrados, que é o João, Head de Operações da Brandless. E a Brandless é um grupo de marcas digitais, as chamadas DMVBs, onde tem Fita, Guava e Blume como suas marcas operando nesse armazém. João, mais uma vez, obrigado aqui. Estou feliz de estar conversando contigo aqui no podcast. Nos conta um pouquinho mais sobre o João e o que o João está fazendo lá nas operações da Brandless. Pô, eu que agradeço o convite aí da Stock. Me lembro no dia que vocês foram lá, vocês viram como é que a gente estava, galeriazinha pequenininha, rodando do jeito que dava, e a gente está hoje, mudamos para um galpão maior, e agora mudamos de novo em menos de um ano, então acho que a empresa vem crescendo bastante, são 6 anos aí de história, e pô, acho que nesses últimos 1 ano aí a gente evoluiu muito, dizendo com a Stock principalmente, a gente conseguiu realizar muita coisa dentro de casa. Cara, tem sido um desafio grande, né? A gente é guri novo, como eu diria. Estamos aprendendo, a gente mais erra do que acerta. E estamos lá, estamos com força, resiliência, tentando aprender e fazer as coisas funcionar. Mas bem legal aí, obrigado pelo convite de novo. E, enfim, estamos juntos aí para conseguir fazer as coisas evoluírem. Para quem não sabe, a Brandless está localizada na Grande Florianópolis, né? Grande Florianópolis. Essa galeria era lá em Itacurubi. Itacurubi. Hoje virou tudo escritório lá, só administrativo, então toda a parte administrativa fica em Itacurubi. E o nosso CD fica em Iguaçu, que é Grande Florianópolis ali, pertinho, dá uns 30 minutos, onde a gente colocou todas as nossas operações, também presta serviço para uma ou outra operação ali, tudo utilizando estoque, enfim, é onde a gente roda o CD, recebe importação. Bacana. E a gente acompanhou essa evolução, e uma das coisas que você puder falar para quem está nos escutando, quais são os principais desafios? Operar o fulfillment no e-commerce, e ainda para diversas marcas digitais ao mesmo tempo, com perfis diferentes na parte operacional. Consegue explicar para quem está nos escutando aqui como funciona isso? A particularidade de a gente ter marcas que são de nichos diferentes é uma coisa que dificulta bastante, porque a gente está falando de perfis de clientes diferentes, de experiência de compra diferente, de produto diferente, então dificulta muito. E além disso, a gente não trabalha só em um canal. Então, além de eu vender no meu e-commerce próprio, que hoje é grande parte do meu volume, eu ainda atendo B2B. Então, eu tenho que atender pedido B2B, que é um pedido que tem um perfil totalmente diferente do B2C. Eu ainda tenho que atender marketplace. Então, cara, quem conhece, quem trabalha com marketplace sabe que tem os cortes diferentes, que é um modelo também diferente. E eu acho que a principal dificuldade é como que eu consigo atender todos esses canais e todas essas marcas da maneira que cada um espera. E cada um espera isso de uma maneira diferente. E SLA apertado. SLA apertado. Dentro do próprio marketplace, você tem lojas diferentes e SLAs diferentes, e tudo isso deve trazer uma complexidade tremenda para a tua operação. É difícil. Marketplace mesmo, a gente deve estar em 9 marketplaces diferentes. Mais o nosso Epon, mais B2B. Daí B2B eu tenho multimarca, distribuidor, tem fast fashion, tem que entregar com horário, que coleta, tem que sair na hora, caminhão dedicado. Então, é uma coisa que é muito dinâmica. A todo momento tá mudando. Então, sei lá, tem lançamento de produto, daí eu preciso de uma embalagem nova, daí meu criador é um produto novo, ele tem que separar um produto novo, é um SKU novo que ele não conhece ainda. Então, acho que o principal é como que eu mantenho tudo rodando
e adicionando complexidade todo dia. Todo dia é uma complexidade nova, uma coisa nova. para, né? Não para, não para. Quando tu acha que tá tudo certo, Aí vem mais uma coisa nova. mais uma coisa nova. Isso aí, é isso aí. Varejo digital é isso, ainda mais para um grupo de marcas de NVBs, né? Digital Native Vertical Brands, que necessitam dessa transformação quase em tempo real. Diariamente tem coisa nova chegando, lançamento, complexidade operacional. Falando em complexidade operacional, diversos perfis operacionais. Eu conheço a história de vocês, né? Fazendo a operação no RP diretamente, RP conhecidos, depois migrou para um WMS, foi para o WMS, e tudo certo, porque cada WMS acompanhou a maturidade operacional de vocês, e hoje vocês estão na Stock. WMS para operações complexas, tanto no B2C, também no B2B. Consegue nos explicar como é que esse antes e depois de usar o WMS, que nada mais era que um separador, e agora está com o WMS da Stock mais complexo, com processos definidos, consegue dar uma ideia de o antes e depois? Acho que o principal, assim, que de antes e depois é que hoje a gente tem um controle e uma visibilidade muito melhor do que acontece dentro do CD de fato. Então eu consigo entender e além de entender, eu tenho opções dentro do WMS que servem em todas as frentes. Então, cara, preciso de prioridade para enviar pedido de marketplace. O WMS ele consegue fazer isso nativamente, só colocar como entrega prioritária. Eu preciso ter um modelo de separação que é específico para essa marca e que ela tem uma quantidade de SKU e um perfil de produtos diferentes. Eu tenho um modelo de separação específico. E como tu disse, acho que a gente testou bastante. A gente sempre foi uma empresa que falou, cara, vamos testar, deu ruim, a gente volta atrás, deu boa, a gente segue em frente. Eu acho que a gente testou 2 WMS antes da Stock. Como você falou, cara, era um momento diferente de empresa, a gente precisava de uma outra solução. E quando a gente expandiu para todos os canais, a primeira coisa que a gente falou, temos que trocar de WMS. Aí precisa de alguma coisa aqui que nos atenda de uma maneira completa. Não só na parte de expedição, mas também na parte de entrada. Então a gente não tinha localização bem feita, a gente tinha picking, aéreo, era tudo meio que misturado e a gente conseguiu, que colocou a Stock, organizar isso, além de ter uma visão multimarca muito mais otimizada. Então hoje eu divido, eu tenho um armazém único, mas eu consigo dividir visualizações de marcas diferentes. Isso é bom para a gente em gestão e é bom para os operadores também, eles conseguem olhar só o que eles precisam. E a gente participou da implantação lá. Claro. Que, por sinal, super bacana. Foi tranquila, Galerinha lá, passa. muito boa, sabe o que está fazendo, antes de tudo, né? Entende do processo, entende da operação, entende da prioridade de cada pedido. Isso é muito bom, né? Ou seja, domina o que está fazendo. Então, vocês ali como um operador logístico para marcas digitais, referência na Grande Florianópolis, e sempre que eu posso, estou indicando, né? Boa, Isso é bacana. E eu lembro que na implantação, aquela divisão dos cockpits de separação, cada marca que eu sou um estoque do lado, fazendo um pedido em até 7 segundos, ou seja, imprimindo etiqueta, imprimindo nota fiscal simplificada e ainda embalando em 7 segundos, que é algo fantástico. E vocês conseguiram fazer isso no primeiro dia, inclusive. Não, isso foi sorte, né? Porque foi sorte. O WMS ajudou vocês em erros operacionais, melhorou a taxa de velocidade na entrega para a transportadora, cumprimento de SLAs. Consegue trazer um pouquinho dessa experiência? Como é que ficou a parte operacional com o WMS? Como qualquer transição de sistema, no início ela é difícil. E quando a gente fala de transição de WMS especificamente, ele saiu de um processo e foi para outro. Toda transição de processo ela tem uma fricção no começo. Eu acho que isso foi muito mais tranquilo quando a gente trocou para Stop. Assim, a gente teve uma fricção muito baixa, até do operador que começou a usar, que mudou de um WMS, geralmente ele vai trazer dificuldades, que é uma coisa nova. A gente teve muito pouco. Em termos de erro, hoje o nosso erro está muito baixo mesmo. Então hoje, nossa taxa de erro é 0,01%. Então, cara, é quase nada. Nada, basicamente, na operação. A gente tem uma rastreabilidade muito boa, então quando acontece um erro, eu consigo identificar quem foi a pessoa, o que aconteceu, onde que foi o erro, que cockpit, que marca. É muito fácil de identificar. Em termos de produtividade, é interessante.
Cara, a gente teve um ganho expressivo em produtividade, principalmente por o sistema ser mais rápido. Então, a parte de impressão, o fato de a gente ter módulos diferentes de separação, que às vezes para um estilo de pedido eu consigo usar um, eu consigo ser mais produtivo com esse modelo e em outro eu consigo ser produtivo com outro. Isso também melhorou bastante e traz uma flexibilidade muito legal. E principalmente a parte de movimentações dentro do estoque, que é uma coisa que geralmente a galera não olha. Ah, eu tenho que expedir, eu tenho que separar rápido, mas ninguém olha lá no começo. E a organização. Como é que eu organizo meu estoque? Como é que eu vou fazer a separação correta lá no pico? Como é que eu vou, quando eu vou dar entrada no meu estoque, colocar na posição correta? E isso, sistematicamente, a gente tinha muita dificuldade antes. Então, levava mais tempo para movimentar um pallet dentro do sistema do que fisicamente com a paleteira. E daí, eu acho que isso foi um ganho de produtividade muito grande que a gente teve com a estoque. É muito fácil tu fazer essa movimentação de estoque, entrada, saída. É muito mais fluido do que em outros sistemas que a gente estava. Então, isso a gente teve um ganho de produtividade bem grande. E também de apuracidade de estoques, que era uma coisa que a gente sempre batia. Sempre batia. Cara, a gente tem que ser. Nosso top tem que ter o WMS e o RP, eles têm que estar batendo, tem que estar redondo. E esse é o ponto de ganho, né? Tu vende exatamente aquele que tu sabe que pode separar e embalar. Que algumas das marcas acabam sem o controle de estoque, tendo a ruptura de venda, né? Que a gente Depois fala. que vendeu e não tem estoque, daí chegar no cliente, falar que não tinha, gera todo um retrabalho e a experiência do cliente é horrível, né? Então, Ninguém quer passar por isso. ninguém Imagina, vai eu por isso. compro algo que eu quero e desejo a um certo e determinado tempo e eu faço a compra, emite nota e é cancelado sem me avisar. Que não triste tem, demais. é muito ruim para a experiência do consumidor. Vamos lá. A gente falou aqui um pouco de vocês, falou da operação de vocês, como o WMS ajudou. Mas se tu pudesse ajudar, quem está nos escutando, quem quer escolher um WMS, quais são os critérios que, na tua opinião, essa empresa, essa DNVB ou essa grande empresa enterprise, ela tem que avaliar para escolher um WMS hoje? Consegue elencar 3, por exemplo? Primeira coisa, eu acho que tem que entender que a robustez, e quando eu falo robustez, eu não sou uma pessoa tech, eu não entendo muito de tech. Boa! Eu não sou um cara tech. Mas o sistema tem que ser fluido, ele tem que funcionar de uma maneira sem travas. E eu acho que a gente tinha um problema muito grande quando a gente tinha picos de volume muito alto. E, cara, quando a gente fala de varejo, NBB, acontece de uma hora para outra, né? é pico de venda a todo momento. É campanha rolando, é Black Friday, Tá certo. enfim, é muita coisa acontecendo. E a gente decidiu que a gente faltava uma robustez no sistema de velocidade, e isso atrapalha muito na produtividade. Cara, o operador quer trabalhar, mas a etiqueta não está imprimindo. São coisas básicas, mas que afetam muito no dia a dia. Vamos falar, vamos supor, 2.000 pedidos por dia e perder 10 segundos para cada pedido, já passou 8 horas, vamos dizer assim, né? Então, isso é essencial. Essencial. Então, acho que entender se aquele WMS ele é robusto o suficiente para a tua operação. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Entender como ele funciona, onde que ele vai estar hospedado, como que ele funciona. Eu acho que isso é muito importante. Segundo, entender se os modelos de separação que ele tem, a forma que ele trabalha, desde a entrada até a saída, atende o teu negócio. E isso vai mudar ao longo do tempo. Isso vai mudar ao longo do tempo. E daí uma dica que eu dou, eu que já passei por 3 transições de WMS, se tu já tá vislumbrando que vai precisar disso daqui 1, 2 anos, já implementa agora. Não deixa chegar lá quando precisar para tu fazer a implementação. A gente fez isso e, querendo ou não, fazer transição, mudar tudo depois que tu já acostumou com uma coisa é muito chato. Então, cara, procura um sistema que vai te atender, principalmente for de WMS, pelo menos em 5 anos ali para frente. Tem a projeção, planejamento. Exatamente. Então, buscar alguém que vai te entregar isso. E o terceiro ponto é atendimento. Eu acho que, cara, um bom atendimento, um atendimento personalizado, saber que operação vai dar problema, logística dá problema, vai acontecer, vai dar BO, vai precisar de coisa diferente dentro do sistema para a operação, que nenhuma operação é igual. Cada operação tem sua particularidade. Então, ter um bom atendimento, um bom relacionamento, onde tu consiga entrar em contato com alguém e alguém de fato te ajude, é algo que faz muita diferença no dia a dia. E esse é um dos pontos que a gente também trocou de WMS. Acho que atendimento, o Dynastock a gente teve
uma super experiência legal, desde a implantação até hoje, até na semana passada, eu liguei pro Edson, cara, eu preciso do negócio em uma semana. Não, mas eu te entrego em setembro. Não, mas eu preciso nessa semana. E daí na outra semana já tava resolvido. Então, acho que ter isso e conseguir conversar com a pessoa, ter um atendimento que realmente dentro do teu negócio também, eu acho que isso é um diferencial muito grande dentro dos WMS. E eu acho que isso está muito atrelado com a experiência da estoque em operações, né? O nosso background lá de pessoas que trabalham lá conosco, que vendem operação, a gente sabe a dor, onde está pulsando. Se a gente não conseguir ajudar em tempo real, com atendimento prioritário, com o humano, né? Sempre vamos Sem lá, um sempre bot volto lá fazendo um pro humano. formulário, trazer o humano para que conhece da operação, que ele tem que conhecer da operação, ele tem que ser especialista, para te ajudar da melhor forma. E não só isso, a gente ama um pouquinho de tech também, né? Senão seria um SaaS. Mais focado na logística, que é super difícil, porque o WMS, tu cuida do sistema, do físico e do fiscal ao mesmo tempo, que é o dos dados fiscais, da nota fiscal, e como manter isso tudo alinhado, né? É super difícil. Então, por isso que tem que ser um critério de avaliação do WMS, eu acredito nisso, que é o atendimento, e depois é um produto, a velocidade, isso tudo que tu comentou, porque traz um pouquinho da experiência que está dando conosco, né? Exatamente, Isso que é exatamente. bacana. E ainda da experiência conosco, com o nosso WMS, se tu fosse destacar uma funcionalidade, qual que tu falaria, cara, hoje, para mim, a mais star aqui, a Assim, ó, feature XPTO? vou falar duas. Vou Tá. falar duas. Eu acho que a separação em cockpit era uma coisa. Quando tu tem uma operação, principalmente para quem tá começando, que geralmente tem pouco SKU, que, cara, tem uma demanda um pouco menor, a separação em cockpit, ela é muito boa e é muito intuitiva e funciona muito rápido. Então, o cockpit, com certeza, cara, é uma solução muito boa. E tu sabe que essa ideia veio de ti, né? Exatamente, exatamente. Vocês viram como a gente operava Em lá 2023, a gente foi lá na nossa salinha na- comercial e a lá. Andrea, né, foi junto com a Foi gente, junto. né? E a gente viu tu operando ali assim, Edson, a gente precisa de um negócio assim, assim, assado, e veio de lá. E claro, né? Outras pessoas também pediram, a gente acabou fazendo cockpit de separação, com parceria também com outro cliente. Mas vamos lá, tem a E a segunda. segunda, eu vou te dizer, foi uma que eu descobri há pouco tempo, que é pro B2B, que é a separação de múltiplos pedidos e múltiplas caixas. Cara, para quem opera B2B multimarca, que são pedidos não tão grandes, mas também não tão pequenos, e às vezes você vai fazer uma separação que se eu fosse juntar esses pedidos, seria um carrinho gigante com milhares de produtos. Eu com uma estrutura de carrinho com caixas separadas, consigo, sei lá, a gente estava levando, sei lá, vou chutar um valor aqui, 1 hora para fazer separação, 1 hora para fazer conferência. Com a caixa diminui pela metade, porque já vem tudo conferente, já tá com tudo separado, o separador consegue fazer a separação já toda organizada. Cara, para B2B faz muita diferença isso. Muita diferença, porque, de novo, quando a gente fala de e-commerce é uma coisa, B2B é outra. Outro universo. Outro universo, outro universo. E isso resolve um problema muito grande do B2B, que é já chega tudo organizado na conferência. Já chega tudo bonitinho. Tem conferente, só confere, é rapidinho, embala, imprime etiqueta, e é isso. É uma das frentes que a gente vem evoluindo no B2B. A gente nasceu no B2C. A gente resolveu o problema do B2C. Ao mesmo tempo, os nossos clientes também faziam B2B. E de que forma a gente consegue ajudar como ajudou no B2C? Então, esse é um desafio interno nosso. Aos poucos, tu vai ver as mudanças acontecem muito rápido no nosso sistema, né? Exatamente. Então, tu vai ver aí que daqui para frente só vai, muita funcionalidade nova chegando. Estamos falando em MCP de AI para tu conversar com o teu WMS, entender quem é o operador de destaque, ou como otimizar a tua rota de separação para separar mais pedidos B2B com menor tempo, que é importantíssimo isso, né? E produtividade ou ganho, sabendo que no varejo a margem é muito pequena, né? Então a competitividade também está cada vez mais aumentando. E se a gente puder ajudar vocês na operação e quem está nos escutando também na operação, a gente vai ajudar. É o nosso papel. Eu acho que um ponto legal também, que durante a implantação, vocês estavam lá e viam como a gente operava, assim, então eu acho que isso na implantação ajudou bastante, até
porque vocês viram várias coisas, vários gapzinhos que tinha ali. Cara, talvez dá pra gente mudar isso daqui e fazer um pouco diferente. Foi aquela questão da posição do cockpit, que antes era lá, e daí a gente fez aquela outra posição, que são coisas que tu só consegue ver no operacional, e é bem legal. Isso que tu trouxe ali, que é, cara, a galera que tá ali na implantação, beleza, é um software, tem que entender de logística, tem que entender onde que vai dar o problema, o que que o operador precisa, o que que a empresa precisa. E essa visão é uma coisa que a gente consegue muito ver ali dentro da Stocks. Que é, cara, toda hora, como tu também tá fazendo implantação toda semana, né? O negócio também faz. Viaja o mês inteiro, faz implantação toda semana, acho que tu consegue ver muita coisa em operações diferentes e trazer essas funcionalidades para dentro do WMS. Que é uma coisa que tu não vê no WMS de mercado. Ou o WMS aí, cara, é daquele jeito e é aquele jeito. É inflexível. Exatamente, tipo, tá, mas aí tem que mudar isso aqui. Pô, mas aí a gente vai ter que mudar, daí é um processo novo, é um projeto e tal. E eu acho que a Stock já vem com muita coisa embutida, que é esse negócio de trazer pequenos detalhes de outras operações para dentro. Daí tu entra lá no menu de configuração de separação, tem milhares de opções. Cara, não, mas eu quero ligar isso aqui. Não, mas eu não quero que ele bique posição, porque tá perdendo tempo bicando posição. Né? Eu quero que ele bipe direto produto, porque não tem problema com posição. Começou a dar problema, agora eu quero que ele bipe. Tu vai lá e clica de novo, já tá rodando. Tudo muito rápido, flexível e com muita funcionalidade. Muita funcionalidade. A gente aprende com vocês. Sempre foi assim. É um sistema montado, pensado para o usuário final, para quem está lá no armazém e para o gestor também que está controlando. E também para a empresa que está controlando na ponta a produtividade, o número de funcionários, colaboradores, a execução de tudo isso dentro de CLAs de cada pedido. Porque assim, se eu pudesse dar um conselho, né, para quem está empreendendo nesse exato momento, vai começar a empreender, eu acho que o papel de quem está na linha de frente da empresa é estar em campo, vendo as dores do mercado. Porque tudo que a gente construiu até agora foi todo mundo da Stock com essa cultura, com esse sentimento de, pô, vamos lá e vamos resolver. Tem que mudar uma configuração que pode ser diferente, faz sentido, vai melhorar a vida de todo mundo, por que que a gente não faz? E às vezes é um negócio tão pequeno, né? Vamos priorizar alguma coisa do backlog que está lá na frente. Não. Qual o impacto disso tudo? Vamos debater. E aí a inteligência artificial está para ajudar, né? Então, a gente não pode ser mais lento. Não dá, né? Não dá, tem que ser tem que ser mais rápido. As coisas têm que ficar mais rápido. Tem que ser mais rápido, tem que ser mais Tem que rápido. ficar mais rápido, isso é com certeza. Cara, acho que essa é a última cultura nossa lá na empresa também, a gente entender o que de fato faz sentido a gente fazer, ir lá e arrumar assim. Então, o legal é tu ter... E assim, falando de varejo, cara, a gente trabalha com vários parceiros. Tem a IP, tem vários sistemas, a gente tem vários parceiros, e a gente sempre tenta buscar os parceiros que estão dispostos a entender, cara, qual que é o nosso problema e de fato querer resolver. E que, cara, o meu problema vai ser diferente do teu outro cliente. Isso vai acontecer. E a gente precisa de agilidade. As coisas estão ficando mais rápidas, a gente precisa entregar tudo mais rápido. E eu acho que a IA vem trazendo muito isso para o mercado como um todo. Assim, não é. Antes precisava fazer lançamento, agora 3 meses, agora eu preciso fazer lançamento agora no mês. Agora, antes eu levava 3 meses para fazer uma melhoria de produto. Agora eu tenho que fazer em 3 semanas. E a logística tem que acompanhar. E a logística tem... E isso é uma coisa muito difícil também, que é como que a gente, logística, daí quando a gente fala de logística, o mundo físico, né? Tem que movimentar a carga fisicamente, tem que botar dentro da caixa, tem que fechar, é esforço humano. Como que a gente, como logística, consegue acompanhar o digital? O cara que tá lá na linha de frente vendendo, com 5 trilhões de IA, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, vários agentes, coisa arada, e eu lá, operador, mudando, bipa, joga pra lá, movimenta, sobe o pallet, desce o pallet. Como que a gente consegue ser ágil na frente de logística, igual as coisas estão ficando ágeis, Acontecendo no mundo 3D, digital, no mundo digital. Então, eu acho que, falando de logística especificamente, eu sempre falo, são 3 pilares, que é pessoas, cara, o time tem que estar engajado, processo e tecnologia. Se eu não tenho um sistema bom, que funciona bem, não importa, pode ser o melhor processo. Se o sistema é ruim, não vai rodar. Pessoas, eu preciso de galera engajada que saiba usar e que esteja disposta a fazer. Então, acho que para a gente continuar seguir esse mesmo nível de crescimento, de
ficar mais rápido, que nem o mundo digital tá ficando, é isso. Tem que ter tecnologia, tem que ter processo, é bom, e tem que ter pessoa boa também. É isso aí. Esses 3 pilares conectados é receita pronta por si só. Pronta não, né? A gente tá falando aqui bonito, mas o que acontece na realidade é feio. É problema bem todo dia. diferente. A gestão disso tudo tá alinhado, é bem difícil. complexa e quem sabe fazer isso tá saindo na frente no mercado. Pra gente finalizar, João, que conselho tu dá para quem tá procurando no WMS, né? Falou ali um pouquinho de como escolher, mas assim, forma ampla. Que conselho tu dá para quem já é uma marca consolidada, tá fazendo isso em casa dentro do RP e a gente sabe que não é a melhor prática e precisa de uma organização, definir os processos, alinhar pessoas com tecnologia e também os processos, né? Por mim. Qual o conselho que tu dá para essa pessoa? Agora fala com o WMS. Assim, no sentido, em qual momento assim, eu digo, vai despertar aquela chaminha, sabe? A gente teve esse momento. A gente teve esse momento lá, 3 anos atrás, eu acho. De, cara, talvez seja o momento da WMS. Primeira coisa que eu falo é um custo muito baixo pro benefício que dá. E isso é difícil de tu enxergar nesse momento de transição. Porque às vezes fala, pô, vou colocar um custo a mais aqui, que não sei se faz sentido pro momento e tal. Cara, quando tu tiver esse sentimento que talvez tua operação não tá daquele jeito, tá começando a perder o controle, é o momento de colocar o WMS. E assim eu falo, cada centavo que tu coloca ali, e assim, é um custo baixíssimo com que ele traz de controle para a operação. Então, primeiro ponto que eu falo no momento que tu sentir que tu não tá mais conseguindo controlar o que tá ali dentro, que o teu estoque tá começando a ficar, que tá tendo muito erro de montagem, esse é o momento de tu colocar o WMS. E na hora de tu escolher, e na hora de tomar a decisão, já leva em consideração, cara, é um custo muito pequeno comparado com os benefícios que tu vai ter. Sim, pô, conseguir controlar o teu estoque, saber onde está cada coisa. Sim, a gente saiu de antes não ter controle nenhum, não saber onde estavam as coisas dentro de casa. E isso é um sentimento horrível. Beleza, o operador sozinho, ele coloca no sistema, ele sabe onde está o produto. Boa. Isso muda muito, muda muito. E Vira é o jogo, muito né? rápido. Vira o jogo, vira o jogo. Vira o jogo. O jogo. Na hora que tu quer crescer, na hora que tu precisa crescer, e a gente tá falando aqui da Burners que, cara, a gente dobrou de tamanho nos últimos 4 anos. A diferença do mês passado para esse, a gente já viu ali, né? Vocês Então, crescem todo mês, isso é ano incrível. passado a gente despachou 500 mil pedidos no ano. Esse ano a gente vai despachar 1 milhão. E tá doendo agora, não? Na operação? Eu vou dizer que não tá doendo assim cada dia, mas assim, eu sempre tive esse ponto também que como que eu passo que a minha operação seja escalável? A gente fala muito É em isso aí. e-commerce e em digital, tem que ser escalável, tem que ser escalável. Cara, se a tua operação não for escalável, vai virar gargalo. Vai. Não adianta tu vender 10 mil, tu consegue despachar 1.000. Então, hoje, e até estamos esperando, eu tô ansioso pra Black, pra gente, cara, despachar 200 mil pedidos no mês. E eu tô tranquilo porque eu sei que o nosso sistema, o que a gente montou lá dentro do nosso CD, junto com vocês, é escalado. Então eu tô tranquilo, isso me deixa tranquilo. Eu sei que, cara, eu vou botar mais operador, o sistema vai rodar e pedido vai sair. É isso. Esses guri estão arrebentando lá, hein? Nós estamos Chega, arrebentando. dá orgulho de ver. E para vocês aí que estão escutando a gente, quiserem um WMS, dá essa virada, fala com a Stock. Se quiser visitar a operação de alguns dos nossos clientes, né? Talvez a da Branders, quem sabe? A gente pede autorização para o João. Então, sempre aberto, a gente está sempre aberto. Vamos lá, podem ir lá, fiquem à vontade de levar cliente, a gente mostra. E eu sempre falo, aprenda um pouco, né? Porque sempre quando vai alguém lá, sempre fala de uma coisinha, uma melhoria. E é isso, a ideia é a gente estar junto, como eu falei, busquem atendimentos também, e daí na Stock eu falo que o atendimento é bom. A Andréia tá aqui, ela sabe, o atendimento é Ela é bom. boa negociadora. Boa negociadora também. Sempre dá uma choradinha que eles ajudam também, não esquece a choradinha. Faz parte do jogo? Faz parte do jogo, né? Tem que dar choradinha. E quem está aberto para receber aí, quem quiser ver
conversar com o nosso operador, ver na prática como funciona, fechar pedido, vai ser bom. Parceiros assim que a gente encontra no caminho dessa jornada. E a gente fica feliz pra caramba estar com vocês. Demorou? Demorou. 3 anos depois, mas a gente tá lá querendo dar o nosso melhor. E mais uma vez, o que vocês precisarem, que tá no nosso alcance, é aquela call lá que falou que só foi me ligar e tá resolvido. É isso que eu gosto, né, Guilherme? Eu gosto de pegar o celular, ligar e em 5 minutos a gente resolver. Aí eu sei que, beleza, Tamo no lugar certo. tamo no lugar certo, tamo no lugar certo. Quando liga, não consegue falar, tal, cara, não dá. A operação precisa, o negócio tem que estar funcionando. Se não funcionar, azedou. Isso aí, minha querida. Valeu. Tamo junto. Eu que agradeço aí, tamo junto, qualquer coisa, tamo aí.